Olá pessoal, boa tarde. Você que está chegando para mais esse vídeo aqui no meu Face. Eu quero compartilhar então com você nos próximos instantes acerca dessa proposta que colocamos aí, né? É a demissão do Moro, a aproximação do Centrão e o apoio que eu mantive ao presidente Bolsonaro ao longo de todo esse período, desde a campanha até aqui. Dentro de Esperantinópolis, eu fui uma das pessoas que mais apoiou e defendeu o Bolsonaro. Só um breve histórico antes da gente passar para o que eu tenho a dizer, até para que as pessoas possam chegar também. Quando foi no período da campanha presidencial, eu fiz por Bolsonaro o que eu nunca tinha feito antes por nenhum outro político. E possivelmente eu nunca mais farei. Possivelmente, eu vou dizer possivelmente porque eu também não vou subestimar. Assim como apareceu o Bolsonaro, pode aparecer outros candidatos que representem aquilo que eu penso, que eu acredito, com muita precisão. E no período da campanha, eu, junto com um grupo aqui em Esperantinópolis, nos juntamos e nós fizemos uma passeata com recursos próprios, sem... Foi até uma das questões que eu coloquei lá, é que eu não queria nenhum político de carreira ali na linha de frente, na organização e tudo, porque eu acho que não ficaria bem, uma vez que a nossa ideia era participar de um projeto revolucionário e que de fato foi até recentemente. Eu vou dizer até recentemente porque eu tenho duas observações para fazer com respeito a esse momento que está vivendo o governo Bolsonaro a nível de Brasil, né? E nessa passeata que teve aqui em Esperantinópolis, eu fui para a passeata, eu estava no carro da frente, o carro que estava puxando a estrutura de som era o carro que eu estava. E no dia que foi feita essa passeata ali, eu era uma das pessoas que, estando na linha de frente, quando terminou, nós chegamos no ponto certo, nós chegamos no local onde deveríamos fazer a concentração. Eu fui uma das pessoas que discursei. E foi isso que eu nunca fiz por político nenhum até o dia de hoje, foi discursar. Em 35 anos de vida, eu nunca discursei para político nenhum. O único político para quem eu discursei foi para o nosso então presidente Bolsonaro. Ele foi o único para quem eu discursei. Nunca teve antes e também nunca fiz defesas tão acirradas e tão assertativas ou com tanta garra, com tanta veemência como eu fiz para o Bolsonaro. Fui em defesa nas redes sociais, aqui mesmo do município. Eu sou hoje uma das pessoas mais atuantes com respeito à questão da defesa do projeto político que tem o presidente Bolsonaro. Mas aí agora começou esse segundo momento da administração Bolsonaro. O primeiro momento foi aquele momento da campanha, que eu estive presente e lutei. Se você me perguntar se eu estou arrependido de ter lutado lá atrás, eu não estou arrependido de ter lutado pelo Bolsonaro lá atrás. Não estou, porque até aquele momento sim era a minha convicção, era a minha certeza, eu estava totalmente convicto que estava fazendo a coisa mais certa da minha vida no aspecto de estar apoiando alguém que veio com uma isenção total de um histórico de corrupção. O histórico de corrupção dele não existia, né, até aquele momento ali. E aí eu entendi que deveria apoiar. E apoiei e tenho dado a cara a tapa aqui dentro do município, que não é brincadeira, por conta da defesa do Bolsonaro. Várias pessoas, naturalmente pessoas que não têm caráter, que não têm moral, elas partem para a difamação, a minha difamação, a calúnia, esse tipo de coisa. Porque a questão como as pessoas aprenderam a discorrer política é uma forma suja, é uma forma cebosa, é uma forma nojenta, e as pessoas discutem, cada um discute com aquilo que tem, né? Quem é baixo joga baixo, quem tem classe faz as coisas com classe e por aí vai. E mais ou menos assim é por onde tem passado o viés desse povo que discute política.
E eu então saí na defesa do projeto Bolsonaro, da política que ele tinha, até que começou os filhos do Bolsonaro. Até aqui eu não misturo o caráter do Bolsonaro com o dos filhos dele. O Bolsonaro é uma pessoa, o caráter dos filhos dele é outra, e eu não gosto de misturar essas duas coisas, até porque eu acho que uma coisa, ela, embora seja perto, mas não tem nada a ver com a outra. Eu acredito que Bolsonaro, ele tem os filhos que poderiam ajudá-lo mais, mas não estão ajudando. Os filhos dele estão simplesmente botando ele para trás no projeto político, e arrumou uma situação muito delicada, porque eu acredito, eu não tenho nenhuma prova, não tenho nenhuma evidência, mas eu acredito que os filhos do Bolsonaro, os filhos não, um deles está envolvido com corrupção, pelas coisas que eu já investiguei, pelas coisas que eu já examinei, e a forma como examinei, eu vi que um deles está envolvido sim com corrupção, e acaba sendo o calcanhar de Aquiles para o pai, porque quem é o pai que não vai defender a sua cria? Quem é o pai que não vai defender a sua cria? Não é? E aí foi a primeira decepção que eu comecei a ter, foi ver que um homem bom tem filhos ruins, mas isso aí, Bolsonaro, não é o único a ter filhos que trazem prejuízo para a reputação do pai, para a honra da família, não. Bolsonaro não é o único, ele tem várias outras pessoas que têm isso aí. E ele começou com um discurso bonito, ele disse, olha, se meus filhos cometeram crimes, então os meus filhos vão pagar pelos crimes que cometeram. Né? Foi o que ele começou a dizer. E aí, o certo é que as coisas foram se processando, as investigações chegando e tudo, e os filhos do Bolsonaro agora virando na mídia o centro, o foco e o motivo para atacá-lo e difamar. A gente já sabe que a mídia brasileira, ela é corrupta, ela não tem compromisso com a verdade. A gente sabe, eu tiro pelos aqueles que criticam o governo Bolsonaro aqui. Aqui dentro de Esperantinópolis nós temos pessoas que atacam, ele é corrupto e faz parte de esquema político, que está recebendo propina, que está recebendo mensalinhas, que está recebendo gente sem vergonha que acusa o outro de ser sem vergonha também. Então, assim, pessoas corruptas acusando um homem de corrupção, que até aqui não se comprovou ainda nenhuma corrupção. Então vamos lá para a primeira decepção que eu falei com o governo Bolsonaro que eu tive, foi essa, no que diz respeito ao mau caratismo dos filhos do Bolsonaro, na verdade um dos filhos do Bolsonaro, que tem culpa sim, e eu acredito que ele não vai conseguir safar. Enquanto o pai estiver no poder, sim, ele vai conseguir safar, ele vai conseguir passar aí sem ir para a cadeia, como a história dos outros que cometeram crimes no passado, só quando saíram da cadeira de poder é que deu para se investigar os crimes dele. Não é? A mesma situação vai acontecer com os filhos do Bolsonaro. E quem sabe até com o Bolsonaro, se ele continuar na forma como ele está indo agora. Por que na forma como ele está indo agora? A questão do Centrão, por exemplo. A questão do Centrão ali tem sim, na minha avaliação, no Centrão tem um jogo, tem um acordo entre Bolsonaro e o pessoal do Centrão, e aí começam os problemas. Quando eu li o artigo que o Bolsonaro chamou o pessoal da velha política para conversar, eu já logo imaginei que alguma coisa boa não ia surgir a partir daquela conversa, daquele diálogo, porque a conversa com esse pessoal do Centrão é conversar com bandidos, e bandido joga sujo. E aí logo começou a surgir as histórias dele colocar alguns bancos no poder do Centrão. Isso já é a política, da velha política, né? O toma lá da cá. Essa aí foi a segunda decepção, esse contato com o Centrão, que eu espero que o Bolsonaro corrija isso. Eu espero que ele corrija isso, porque eu vou dizer o seguinte, como é que eu avalio? Eu avalio que quem está na posição do Bolsonaro não está nada fácil. Não tem nada confortável, está tudo complicado ali. Por quê? Porque tem uma mídia jogando sujo, tem uma oposição que joga sujo, que não está nem aí para a verdade, porque uma oposição que defende um ladrão, que foi condenado, e depois uma oposição que faz de tudo para barrar projeto de segunda instância e por aí vai, já está mais do que claro que são um conluio de bandidos, que estão aí tentando derrubar o governo Bolsonaro,
para tomar o poder de volta e fazer daqui uma China perseguidora e assassina de cristãos, fazer desse Brasil aqui uma porcaria que eles vinham fazendo, transformar isso aqui na África ou numa Cuba que tem 11 milhões de escravos, aqui 200 milhões de escravos. O projeto político deve caminhar por essa direção. Mas a aproximação do Bolsonaro com o Centrão, isso me causa tristeza. Sim, me causa tristeza, porque eu não esperava. O Bolsonaro, eu não acho que ele tenha motivo para estar se aproximando do Centrão. Vou dizer por quê. Porque o Bolsonaro tem um povo, mesmo nessa farsa aí do coronavírus, o povo foi para a rua. O povo demonstrou que estava com o Bolsonaro. Não vejo motivo para ele estar correndo para o Centrão. Já assim que eu vou falar sobre a questão do muro. Então eu não vejo motivo para ele se aproximar do Centrão, eu não vi motivo para ele começar a fazer acordo com o Centrão. E isso aí são coisas que desanimam qualquer pessoa que o defende, como eu o defendi e quase que diuturnamente aqui nas minhas redes sociais, no WhatsApp, em grupos aqui da cidade, eu saí em defesa por acreditar e apostar no projeto político dele. Mas vi agora que em face dessas novas ameaças que aconteceram aí a nível de Brasil por conta desse corona farsa, não é? Eu vi que a coisa bateu nele e ele sentiu a pancada. E aí ele se desesperou. Eu vejo isso como um desespero. Até aqui eu estou vendo isso como um desespero. Estou vendo o Bolsonaro desesperado e viu que não conseguiu apoio entre a maior parte dos seus ministros, especialmente aqueles que poderiam fazer algo mais por ele, não viu esse apoio, então ele começou ao que eu entendo que é a apelação. O que é a apelação? É correr para esse pessoal do Centrão. Sim, eu sei que os governadores estão esticando essa quarentena de forma leviana e irresponsável, que é para não haver mobilizações ou grandes mobilizações pró-Bolsonaro. Mas mesmo os governadores esticando essa quarentena de forma leviana, desnecessária, arbitrária, assassina e cruel, mesmo os governadores agindo com desonestidade, o povo estava furando o bloqueio, o povo pressionou Dória, o povo pressionou o Witzel, o povo tem pressionado. Só não deu certo aqui no Maranhão porque o governador começou mesmo, foi bater mesmo em cima, botou blitz ali em cima dos carros que iam para passeata e tudo, e começou a caçar um motivo ou outro para parar todo mundo e parou, porque aqui o negócio funciona no outro nível. Aqui é a terra do nosso amigo Sarney. E o nosso amigo Sarney hoje está, de certa forma, apadrinhado com o Flávio Dino. Se aproximaram e eles têm sim uma ligação. Aí o que ocorre? Com isso, Bolsonaro foi vendo a pressão crescendo, especialmente esse projeto do Maia de querer tirar o Bolsonaro do poder, impeachmentá-lo de qualquer forma. Isso aí também mexeu muito com o Bolsonaro e ele apelou para o Centrão. Mas o que eu quero dizer é que não tem motivo para ele ter apelado para o Centrão. Não vejo motivo de Bolsonaro partir para o pessoal do Centrão ali e buscar apoio desses corruptos de carreira. Não vejo motivo nenhum para ele ter feito isso.